ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, 12:02 agora. Nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelas imagens nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts e acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados pelo WhatsApp, é o 973350038, de novo, 973350038, e também faça as suas perguntas pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Estamos com a primeira edição do programa Gente que Fala da semana, com a presença do deputado estadual Dimas Meca Sampaio, o Major Meca, do PSL. Major Meca, deputado Major Meca, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Bom dia, Mauro. Uma grande satisfação falar com você, com todos os espectadores que estão nos acompanhando. Uma boa tarde também a todos os participantes do nosso debate. É uma satisfação conversar com todos. Satisfação a toda nossa, deputado, toda a satisfação da equipe do programa Gente que Fala. Também com a gente o vereador paulistano Caio Miranda Carneiro, filiado ao Democratas. Vereador Caio, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Oi, Mauro, tudo bem? Bom dia, é um prazer participar do programa com o deputado Major Meca, o advogado Pomini, e acho que a gente vai ter uma boa conversa hoje aqui. Muito bem, obrigado por atender ao nosso convite. E também com a gente o advogado doutor Anderson Pomini, especialista em direito eleitoral. Pomini, bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês novamente no programa Gente que Fala. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Cumprimentar também o deputado Major Meca e o querido amigo Caio Miranda. Dizer que é uma honra sempre atender o convite aqui do nosso amigo Fausto Camunha, com a organização e o auxílio da Zenilda Salvato. Então vamos lá, abrindo a nossa semana com o primeiro tema desta edição do programa Gente que Fala. O Brasil chegou ontem, segundo os dados do Ministério da Saúde, às seguintes marcas em relação à Covid-19. 241.080 infectados e 16.118 mortes, números que seguem crescendo em ritmo cada vez mais acelerado. Em São Paulo, que é a cidade mais afetada do país, cresce o debate sobre um possível lockdown. Ontem, o prefeito Bruno Covas disse que o sistema de saúde pode entrar em colapso na próxima semana se medidas restritivas não forem adotadas, mas que as regras dependem do governo do estado, pois precisam atingir também as cidades vizinhas. Vereador Caio Miranda, inicialmente, qual que é a sua avaliação sobre a necessidade do lockdown? O senhor é a favor desse tipo de medida? É uma decisão muito difícil a ser tomada. O prefeito Bruno Covas está disposto, ainda não é consenso no governo do estado, muitas coisas a serem levadas em consideração, os limites de municípios e também a conscientização da população em relação à necessidade do isolamento social, claro, entre aqueles que podem ficar em casa. Olha, Mauro, esse assunto é muito delicado, né? Eu acredito, em primeiro lugar, que o lockdown numa cidade como São Paulo ele é impraticável de ser realizado, porque nas periferias você não tem como impor o lockdown, você não tem como fiscalizar isso e forçar que a população fique em casa e que o comércio não abra. Essa é a realidade, né? Por mais que se for feito um lockdown, o que vai acontecer é que no centro expandido ele vai acontecer, isso vai impactar por tabela a periferia, porque a periferia, as pessoas trabalham no centro expandido, mas é uma medida que aí sim nós vamos ter um impacto econômico drástico, o desemprego e se os governos não estiverem unidos, né? Eu acho que, para mim, a pior coisa que está acontecendo no Brasil é a desunião entre os governos, as esferas governamentais, porque não tem como o governo municipal, estadual ou federal tomar qualquer medida e obter resultado satisfatório se não tiver coordenação e coesão. E não adianta culpar só o governo federal, ou só o estadual, ou só o municipal. Eu acho que essa é a nossa principal fraqueza. E eu tenho refletido muito sobre o que está acontecendo no mundo, e o que está acontecendo no Brasil. Eu acredito que a gente tem realidades tão diferentes dentro da cidade de São Paulo, dentro do estado, dentro do Brasil,
que aplicar soluções que deram certo na Suécia, nos Estados Unidos, na Coreia, aqui, é forçar uma barra, porque aqui a gente tem características muito particulares, né? Esses números que estão hoje aí confirmados de 16.118 mortes, quando começou lá atrás, em março, a decretação da pandemia e tudo mais, nenhuma previsão acertou que a gente estaria nessa faixa hoje. E a gente sabe que está subnotificado. Então, tanto teve gente que errou para mais, previsões mais catastróficas, com gente que subestimou. Então, acho que a gente tem que ter humildade e muita coesão. Os números, toda decisão tem que ser tomada com base na ocupação de leitos. Esse é o número objetivo que pode, de fato, aumentar o número de mortes e sofrimento. Então, se tiver ocupação dos leitos na cidade de São Paulo, um número acima de 90%, 95%, e especialmente o pessoal da periferia não tiver acesso a esses leitos com velocidade, aí nós vamos ter uma tragédia. Então, acho que esse tem que ser o balizador da decisão. Deputado Major Meca, todos sabem que a razão do isolamento social é diminuir o achatamento, ou fazer o achatamento da curva, ou seja, que menos pessoas peguem a doença e isso não seja tão complicado para o sistema de saúde. Mas a gente vê que, segundo o próprio prefeito Bruno Covas, o sistema aqui na cidade de São Paulo está se aproximando do colapso. Levando isso em consideração, o senhor é a favor ou contrário ao lockdown? Olha, Mauro, nos preocupa muito, primeiramente aqui em São Paulo, a falta de coordenação do governo do estado com os prefeitos dos 645 municípios. Principalmente aqui em São Paulo, a ausência de critérios técnicos para as tomadas de decisão, que precisam ser sempre baseados em fontes confiáveis de informações e de dados. Quando, no início dessa crise, nós fizemos um levantamento junto a hospitais em todas as regiões no município de São Paulo. Na Zona Oeste, no Hospital Geral de Taipas, no Hospital Geral de Vila Penteado, na Zona Norte, no Hospital do Mandaqui, na Zona Leste, no TID Setúbal, no Hospital de Guaianazes, na Zona Sul, no Hospital de Heliópolis, no Hospital de Pirajussara, no Hospital Universitário, na Santa Casa, aqui no centro da capital. O que nós constatamos no início da crise? Que nenhum desses hospitais que nós fiscalizamos havia leitos de UTI disponível. Por consequência, nós, acompanhando as medidas adotadas pelo Estado, pelo governo do Estado, pelo prefeito de São Paulo, nós não conseguimos, até o presente momento, saber ao certo quantos leitos de UTI foram criados em todos esses hospitais, como está sendo empenhados recursos que estão sendo disponibilizados ao governo do estado de São Paulo para atender as pessoas, principalmente nas periferias. Essa ausência de informação por parte do Estado, para você ter uma ideia, Mauro, os requerimentos de informações que eu destinei às secretarias, isso desde da segunda quinzena do mês de março, a semana passada começou a sair aqui da Assembleia Legislativa com destino às secretarias. Então, essa falta de coordenação, de metodologia do governo do estado de São Paulo, isso gera em toda a população, e até mesmo em nós, fiscalizadores do Poder Executivo, uma desconfiança muito grande em termos das medidas adotadas. Hoje, como você me perguntou, você é a favor do lockdown? Eu também acredito que seja inviável no estado de São Paulo. Por que eu acredito ser inviável? Nesses últimos 60 dias de isolamento
horizontal, né, que tratou todos da mesma maneira, todos os bairros, os municípios, nós percebemos que nesses últimos 60 dias, muitas famílias começaram a passar fome, muitas empresas começaram a quebrar, demitir muitos funcionários. Nas periferias, porque uma das características do meu trabalho é estar nas ruas. Eu, nos últimos 31 anos, eu patrulhei o estado de São Paulo, fui muito tempo da rota. Então, nós conhecemos a realidade dos hospitais, das escolas, dos quartéis, das delegacias. Nós conhecemos por constatação o sucateamento e o abandono, né, dessas pastas no estado de São Paulo. Então, o que acontece? Nas periferias, o isolamento, ele, na verdade, não está acontecendo. Por quê? As periferias não têm saneamento básico, as moradias são pequenas, confinadas, com um número alto de pessoas. Como que numa casa com 2 cômodos vai se isolar 10, 12 pessoas? As pessoas saem para as ruas. As pessoas, elas precisam exercer a sua atividade laboral para trazer o alimento para dentro de casa. Então, a ausência de critério técnico para se estabelecer um isolamento ou um afastamento social que seja, um critério técnico para ocupação de estabelecimento comercial com controle do número de pessoas, higienização, asepsia adequada de todos, para se evitar a disseminação do vírus, em São Paulo não está acontecendo. E isso nos traz muita preocupação, Mauro. Doutor Pomini, a sua avaliação sobre a questão do lockdown. Claro que tem muita gente perdendo emprego, tem gente já sem dinheiro algum, dependendo da ajuda emergencial. Por outro lado, a gente tem que cuidar da questão do sistema de saúde, no sentido do achatamento da curva, porque senão daqui a pouco o sistema não vai ter condição de atender a todos. Existe uma maneira de equilibrar as duas coisas, o lockdown pode ser essa ferramenta, a população obedeceria a esse lockdown, uma vez que as pessoas estão desesperadas e preocupadas e tentando arrumar um jeito de ganhar algum dinheiro para poder continuar a vida. Olha, Mauro, o tema é bem complexo. Eu concordo com todos os argumentos que foram apresentados, tanto pelo deputado Major Meca, como pelo vereador Caio. Não é fácil. Como cidadão, muitas vezes a gente tenta se colocar no lugar do governante. E, claro que a gente não encontra uma solução tão simples quanto seria desejável, né? É mais fácil, muitas vezes, criticar. Agora, o que a gente vê, em especial como cidadão, e os especialistas sobre o tema, claro que são os legisladores, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual. Mas é que o Estado, existe um abismo muito grande entre o Estado e os cidadãos, que foram esses argumentos que retratam a realidade que foram expostos pelo Major Meca. Ou seja, existe também um abismo entre o Morumbi e a Zona Leste, ou o extremo da Zona Sul. Então, não basta que o Estado decrete uma ordem de quarentena, tratando todos os municípios, ou tratando todos os bairros de São Paulo, como se nós tivéssemos uma igualdade de condições econômicas, condições sociais, culturais. Nós sabemos que no Brasil, de uma forma geral, há um distanciamento muito grande, há uma desigualdade muito grande de toda a natureza entre os cidadãos. Então, é impossível nós tratarmos os iguais com igualdade, né? Os desiguais com desigualdade, ou o contrário. A verdade, o que se percebe é que há uma politização sobre o tema, o que gera uma insegurança muito grande do cidadão. Ou seja, pela manhã, nós assistimos um programa de um governador, de um prefeito, pedindo para que todos fiquem em casa, não saiam. E à noite, uma live do presidente dizendo que é bobagem, que não há a economia está em risco. Eu penso que, como já dizia Aristóteles, a virtude está no meio.
é possível que nós encontremos, e o brasileiro é muito criativo, nós temos aí algumas lideranças que poderiam organizar algo do tipo, para que encontremos o meio termo, ou seja, como conciliar a prevenção, como evitar que esses hospitais eles atinjam as suas lotações e, ao mesmo tempo, manter a economia em funcionamento. E eu penso que talvez o principal argumento ele esteja justamente nessas razões que foram apresentadas pelo Caio e pelo deputado Major Meca. É preciso tratar cada município de forma diferente. É preciso que se trate os bairros da cidade de São Paulo de forma distinta, para que a realidade local seja levada em consideração e mais, para que essas pessoas estejam envolvidas nas decisões do Estado e do município. Então, repito, há um distanciamento muito grande. O governador dá uma ordem, o prefeito dá uma ordem, mas as pessoas precisam trabalhar, precisam sair de casa para não passarem fome. Por que chegamos a esse ponto de politização, doutor Pomini? Porque estava tudo pronto para o ministro, agora ex-ministro Taishi, apresentar um plano de reabertura da economia naquela reunião que haveria com as secretarias estaduais. E aí acabou que não deu tempo. Enfim, e a gente sabe que a politização desagrega e a gente precisa de união neste momento. Então, está dando tudo errado nesse sentido. Olha, Mauro, como eu vejo, na verdade, eu penso que a função do ministro ela é política. Eu entendo, eu advogo há muitos anos para políticos, para partidos políticos. Né? A gente acaba aprendendo um pouquinho, convivendo com os políticos. E o que eu aprendi nesses anos de advocacia eleitoral é que essas funções, ministro, secretário de Estado, secretário de município, elas são políticas. Então, nomear um técnico que não sabe fazer política, a chance disso dar certo é quase que zero. É o caso do Moro, por exemplo, o caso desse último ministro. Né? O Mandetta era político, mas era um político desalinhado com o governo. Então, é preciso que se encontre um político que tenha alinhamento com o governo. Aí, certamente, nós teremos menos cisão ou um número menor de desalinhamento entre Estado, município e União Federal. Muito bem. Seguindo com mais um tema aqui no programa Gente que Fala, os servidores da Polícia Militar estão sendo os primeiros a passarem por testes rápidos de Covid-19 no estado de São Paulo. A corporação já tem mais de 1.000 policiais afastados por suspeita da doença. A queda no efetivo, somada ao esvaziamento das ruas durante a quarentena, preocupa as autoridades da segurança pública, já que temos visto ruas inteiras de lojas fechadas, com tapumes para evitar roubos e depredação. Qual tem sido a sua preocupação, deputado Major Meca, na Assembleia Legislativa em relação aos policiais militares? A gente sabe que toda a instituição está cuidando para que esses servidores trabalhem de maneira segura e em relação ao Covid-19, mas já temos aí 1.000 policiais afastados por suspeita da doença. O que o senhor tem observado e qual é a sua atuação? Olha, Mauro, conhecedor que eu sou, como eu já falei, 31 anos na Polícia Militar, eu sempre acompanhei a falta de equipamento, a falta de material de proteção individual na polícia. E agora, durante essa crise, infelizmente, não foi diferente. No início da crise, nós saímos para conversar, rondar, apoiar os nossos policiais militares, os nossos policiais civis, os policiais técnicos científicos, policiais penais. E o que foi que eu detectei? Inclusive, um dos dias que eu saí, eu o fiz no final de tarde, pois houve uma publicação em uma página do governo do estado de São Paulo que todas as viaturas da Polícia Militar haviam sido contempladas com kit de proteção individual, com luvas descartáveis, álcool gel e máscaras. Como a gente já conhece, é do métier, eu, no mesmo momento, subi no meu carro
e sair para a rua, conversar com os policiais que estavam nas viaturas, nas bases comunitárias, né, os policiais civis nas delegacias, e constatei o quê? Que maciço o número de policiais, de viaturas, em todas as viaturas que eu andei, bases comunitárias, delegacias, os policiais que tinham máscara e luva descartável era material adquirido através dos seus próprios recursos. Isso é extremamente preocupante. Hoje, nós temos, na Secretaria de Segurança Pública, né, entre todos os policiais, mais de 10 mortos, vítimas do Covid-19. Só no Centro de Operações da Polícia Militar, no Copom, foram 2 sargentos que vieram a óbito. E a falta desse equipamento de proteção individual está gerando esse afastamento de inúmeros, mais de 1.000 policiais já afastados pelo Covid. Essas mortes desses operadores de segurança pública, e nós não vemos, até o presente momento, nenhuma ação do governo para suprir o pessoal da segurança pública. A gente já vê a dificuldade e o descaso com o pessoal da saúde, que também está na linha de frente, numa linha até mais avançada que o pessoal da segurança pública. E qual tem sido a situação, deputado, já que o senhor tem observado que os policiais militares não estão sendo atendidos com os materiais necessários para se proteger da doença? O que o senhor tem apresentado para o governo do Estado? Nós já apresentamos até representações no Ministério Público do Estado de São Paulo para apuração, até mesmo de ação criminosa, porque quando você coloca homens e mulheres na linha de frente para combater uma pandemia, um vírus que ainda não tem vacina, não tem remédio tecnicamente indicado para o tratamento, e a gente, em paralelo, vê policiais morrendo e sendo infectados. Nós cobramos o governo, fazemos denúncia, fazemos indicações, mas, infelizmente, o que a gente acaba se deparando, como aconteceu a semana passada, são os monumentos no município de São Paulo com máscara e os policiais sem máscara. É muito triste isso daí e nos traz uma preocupação enorme em relação a esse descaso do governo do Estado de São Paulo. Vereador Caio Miranda, qual tem sido a sua observação em relação aos agentes da Guarda Metropolitana? O que o senhor tem visto? Eles também não estão preparados com materiais, com equipamentos de proteção individual para lidar com esse momento? Não estão, acho que estão até em situação igual ou pior do que os da Polícia Militar e Polícia Civil. A Guarda, a gente tem um efetivo que é totalmente insuficiente para o tamanho da cidade de São Paulo, e já teve mais de 18 baixas por Covid de membros da Guarda, mais de 300 guardas afastados. Então, a gente tem uma situação bem preocupante. Eu tenho, sempre que possível, inclusive fizemos uma entrega de máscaras ali na inspetoria do centro, para os guardas. Eu entreguei também álcool gel e máscara, vaquinha que a gente organizou lá na Câmara. E eu concordo com o Major Meca. A gente não pode colocar os profissionais da linha de frente, que não têm opção de ficar em casa, expostos. E eles estão expostos, policiais, guardas, assistentes sociais, profissionais de saúde, porque eles são os nossos guerreiros dessa batalha contra esse vírus. E se a gente vai tendo baixas desses profissionais, uma hora a gente vai ficar vulnerável. Então, assim, realmente, o governo estadual e o governo municipal, os governos municipais, porque o Estado de São Paulo em todo tem esse problema, tem que ter um foco muito grande, tem que ter prioridades. Testes. O governador João Dória fez a primeira live dele lá e anunciou: a partir de quarta-feira teremos 2.000 testes dia. Mentira. Até hoje a gente não tem os 2.000 testes dia confirmados. Então, anuncia e não consegue executar. Eu representei no Tribunal de Contas do Estado
para que eles explicassem por que o Instituto Adolfo Lutz estava com mais de 20 mil testes atrasados. O que a gente não pode ter, Mauro, é subnotificação nas mortes. Isso é inadmissível. Se você tem um óbito, você tem que confirmar se esse óbito é de coronavírus ou não, porque a única medida que é 100% confiável é a morte. O teste dos infectados, com certeza a gente está com muito mais do que 200 mil, 300 mil, a gente está com um número muito maior no Brasil. Só que muitos são assintomáticos. Na morte, a gente tem que ter essa confiança. Eu tenho certeza que em Minas Gerais está tendo subnotificação. É impossível que Minas Gerais esteja com os números que eles estão apresentando, não tem milagre. Minas Gerais é um estado grande, próximo de São Paulo e do Rio, mas voltando para cá, falta esse foco nos profissionais que estão na linha de frente, e a gente, tanto os deputados como os vereadores, a gente tem que fiscalizar, tem que cobrar os tribunais de contas, o Ministério Público, porque são muitos os recursos que foram liberados. Só para listar alguns aqui, na Câmara a gente aprovou mais de 1 bilhão dos fundos municipais liberados, fundos que são vinculados para habitação, para urbanismo, para meio ambiente, para outras coisas. A gente liberou esses fundos para uso no combate ao coronavírus, mais de 1 bilhão. A gente aprovou 100% do saldo do fundo da Câmara e do Tribunal de Contas, que dá 40 milhões, para o combate ao coronavírus. A gente aprovou 30% da redução do salário, da verba dos vereadores e da verba de gabinete, e eu destinei 100% das emendas que eu tinha disponíveis para o combate ao coronavírus, 2 milhões. Então, recurso tem bastante. A questão é usar bem com foco. Então, EPIs para o pessoal do SUS e para o pessoal da Segurança Pública e Assistência Social, isso é fundamental. Máscaras, testes e álcool gel. Se a gente não fizer isso, não adianta lockdown, não adianta isolamento, não adianta nada. Então, acho que esse tem que ser o foco urgente. Já deveria ter sido e tem que ser um foco urgente. Você acompanha esta edição do programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. O agradecimento à grande audiência nesse instante, tanto pelas emissoras quanto pelas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Muito obrigado pela audiência para vocês todos que nos acompanham. Doutor Pomini, esses relatos que a gente acompanhou agora, do Major Meca, deputado Major Meca, do vereador Caio Miranda, qual que é o papel da sociedade nesse aspecto de cobrar das autoridades, como cobrar das autoridades para que esses nossos profissionais da segurança que estão aí na linha de frente estejam protegidos contra a Covid-19 com o mínimo, que são máscaras e luvas e tudo mais? Ô Mauro, novamente, eu concordo com todas as ponderações que foram feitas, e o que gera revolta na população, e eu falo aqui como cidadão, é a mentira, é o marketing. Ou seja, tem muito marketing e pouca gestão. O vereador Caio Miranda acabou de dar um exemplo, que a Câmara cautelosa liberou R$1 bilhão para que o município utilize e aplique esses recursos para a pandemia do coronavírus. Agora, vejam só, no município, eu não sei dizer o número de policiais militares do Estado, mas no município, pelo que eu me lembro, são cerca de 7 mil guardas. Agora, eu pergunto, será que um município como São Paulo, com todo esse poderio econômico, não teria condições de já ter disponibilizado 7 mil kits, 7 mil máscaras com álcool e gel para esses profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus? Isso é falta de gestão. Isso me lembra, inclusive, a questão do rodízio. Então, veja só, por óbvio que se eu implementar o rodízio, proibir a circulação de metade das frotas do município de São Paulo, essas pessoas elas estarão concentradas no transporte público. Na verdade, como estiveram na semana passada e continuam nessa semana, né? Acontece que essa realidade social da periferia, a sociedade desses diversos bairros de São Paulo, ela comprova que as pessoas elas não ficarão em suas casas. Então, o Estado se engana com esta determinação para que as pessoas fiquem em casa. É preciso mais gestão, menos marketing. O problema, e eu não tenho a menor preocupação em dizer isso, até porque, como todos sabem, eu fui secretário do município na gestão João Dória, e trabalhei tanto com o Bruno quanto com o João. Secretário da Justiça. Secretário de Justiça do município. Agora, o que se percebe claramente é um distanciamento no município, a ausência de liderança. Eu não estou a criticar a pessoa do prefeito,
mas a ausência de liderança como gestor, alguém que toma frente, alguém que decide por si, sem receber influências do governador do estado. E o governador mais preocupado com o seu show, que é disponibilizado todos os dias, né? Apresentando números e dados que não são verdadeiros, que foram destacados, inclusive, pelo deputado. Ou seja, a partir de amanhã, todos os policiais estarão com seus kits. Mentira, não é verdade. Então, esse marketing todo é que gera insegurança na população, né? É preciso maior transparência, maior envolvimento com a realidade. E isso, infelizmente, nós não temos. Seguindo com o próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala, falando sobre a eventual necessidade do adiamento das eleições deste ano, previstas para o dia 4 de outubro. É um cenário monitorado de perto por um grupo de trabalho instituído no mês de abril pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou em sua posse que se empenharia para evitar qualquer tipo de prorrogação na medida do possível. Ele admitiu, porém, que o contexto da pandemia é que definirá a data da votação. Doutor Pomini, o senhor que é especialista em direito eleitoral, nós estamos em maio, já mais para junho do que para maio, né? E as eleições se aproximam. Teremos tempo para que as eleições ocorram em 4 de outubro, até porque 4 de outubro não é uma data qualquer, é uma data estabelecida constitucionalmente para que ocorram as eleições. O primeiro domingo de outubro é a data reservada para as eleições, conforme o previsto na Constituição, ou seja, qualquer alteração que tiver que ser feita por conta da pandemia terá que passar por uma PEC no Congresso Nacional, não é isso? Perfeito, Mauro. Olha, eu não vejo, a princípio, nenhuma razão para o adiamento, né? Eu destaquei aqui alguns argumentos daqueles que defendem o adiamento e destaquei muitos outros daqueles que defendem a manutenção da data das eleições. Eu venho conversando muito com diversos especialistas, ex-ministros do TSE, sobre o tema adiamento, né? E o que se percebe é que existe uma movimentação política de alguns grupos de interesse que defendem o adiamento. Então, quais são os argumentos favoráveis utilizados por esses grupos? Primeiro, o uso do fundão, né? O fundão, como todos sabem, é uma ficção orçamentária, esse dinheiro não está disponível, né? Mas será disponibilizado para o financiamento das eleições, já que as pessoas jurídicas privadas foram proibidas de financiarem o sistema. Muito bem. O porquê não utilizarmos esse recurso do fundão para a saúde e, excepcionalmente, autorizarmos o financiamento privado, como era antes, como é nos Estados Unidos, como é na maioria dos países. Mas tem o problema da corrupção. Vamos atribuir maior transparência ao depósito, ao trânsito desses recursos nas prestações de contas, que eu penso que a corrupção poderá ser reduzida. E mais, o uso do fundão eleitoral público exclusivo também não reduz o índice de corrupção no país. Isso já está comprovado. O segundo argumento, evitarmos a aglomeração no dia da eleição. Veja só, o porquê nós não implementemos, e aqui fica já uma sugestão aos parlamentares, o voto via celular. Hoje, nós pagamos as contas, nós transferimos valores por um sistema que é seguro, um sistema que foi desenvolvido pelos bancos. Por que não utilizarmos algo do tipo para que as pessoas possam votar de suas casas, né? Através de um sistema de controle? Os críticos dirão, mas isso acaba com o sigilo do voto. Espera lá, eu geralmente compartilho com a minha esposa, com a minha família, né, a pessoa que vai receber o meu voto. Então, não há de se falar em quebra de sigilo para as pessoas que poderão votar pelo celular ou pelo computador ou pelo iPad. Mas também os críticos dirão, algumas pessoas, alguns eleitores ainda não têm acesso à internet e sequer dispõem de equipamentos de tecnologia. Basta que o TSE disponibilize as urnas, né, e faça uma transição, ofereça como uma opção. Aquele que puder votar pelo celular, sistema seguro, vote e fique em casa. Aquele que não puder votar, vote no domingo ou na sexta, sábado e domingo.
que é uma outra medida que o TSE poderá adotar também para evitar a aglomeração, né? Então, uma terceira razão que é utilizada por aqueles que são favoráveis ao adiamento é a unificação das eleições, entre as eleições municipais e as gerais. Nas municipais são eleitos prefeitos e os vereadores, nas gerais são eleitos presidente, governadores, deputados estaduais, federais e senadores. Então, eu penso que os temas são distintos e não devem ser tratados agora, né? São temas que merecem um melhor debate pelo nosso Parlamento Federal. Então, eu destacaria aqui pelo menos 10 ou 15 razões, Mauro, que não justificam o adiamento. Claro, eu não quero tomar o tempo, mas, finalmente, o principal argumento, esse grupo que foi criado para estudar a necessidade de um adiamento das eleições, ele já emitiu um relatório, esse grupo do TSE, agora em abril, no sentido de que, por hora, não há nenhuma razão que justifique, tendo em vista o adiamento, tendo em vista que os prazos eleitorais previstos na norma estão sendo cumpridos. O último prazo, os políticos, os mandatários conhecem bem, que foi o prazo para a filiação política partidária, 6 meses antes, 4 de abril passado, o mesmo prazo estipulado para a definição do domicílio eleitoral. A próxima data importante, que prevista no calendário eleitoral, será no mês de julho, que é a data das convenções políticas partidárias. E o TSE já emitiu, em resposta a uma consulta que foi formalizada, parecer no sentido de que os partidos poderão organizar as convenções através do sistema virtual. Então, não há nenhum prejuízo desde que o TSE e a classe política adote essas providências para evitar aglomeração no dia das eleições. Doutor Pomini, eu vou fazer mais 2 perguntas antes de passar para os demais, até por conta da sua experiência nessa área e ter mais, para que os outros tenham mais subsídios para essa discussão também. Vou pegar o segundo ponto que o senhor falou, a questão da tecnologia. É fato, é certo, como 2 mais 2 são 4, que temos tecnologia para que possamos votar pela internet, levando em consideração até o sistema bancário, a segurança que tudo isso tem. Mas virão aqueles conspiradores, os que provavelmente vão perder as eleições, dizendo que houve fraude e tal, porque já acontece com as urnas eletrônicas que não são ligadas à internet, e aí tem aquilo que a gente chama de mimimi, né? Essa é a observação que eu faço em relação àquele segundo ponto que o senhor destacou. E o terceiro, que é o argumento do adiamento para que ocorram eleições gerais, ou seja, municípios, estados e a federação em 2022. Qual é o risco para a democracia brasileira de um adiamento por tanto tempo e como resultado, fazer uma eleição tão complexa, né? Tantos candidatos teriam que ser escolhidos naquele momento em 2022? Olha, Mauro, são 2 excelentes ponderações. Primeiro, em relação à segurança da eventual disponibilização de um sistema de votação móvel. Como nós já dissemos, os bancos, que são os maiores interessados na segurança da transferência de dados e informações, eles já contam com um sistema absolutamente seguro, com pequenas fraudes pontuais, né? Eu arrisco a dizer que a disponibilização de um sistema de votação móvel, ela se tornaria e se apresentaria muito mais segura do que o atual sistema de votação através das urnas eletrônicas. E mais, talvez o dado mais relevante que a gente tenha que destacar é que com a disponibilização de um sistema de votação móvel, o índice de abstenção, que são aquelas pessoas que não votam porque não têm interesse na participação do processo democrático ou porque tem outros interesses, aliada ao baixo valor que é aplicado sobre a multa daqueles que não votam de R$4, né? Esse índice ele seria reduzido. Ou seja, nós temos aí perto de 30% da população que deixa de votar no dia da eleição. E deixa de votar porque não tem interesse ou prefere ir para a praia, né? Agora, se ele contasse com um sistema móvel, se ele pudesse votar pelo celular, certamente esse índice seria reduzido a bem da democracia. Então, a urna eletrônica, como você disse, eu defendo a segurança da urna eletrônica, porque não está no próprio sistema, mas no aparato que foi criado de segurança e de pessoas envolvidas para a alimentação dos dados.
sem dizer que é um sistema offline. Ela só registra a informação. Ela não está interligada na rede, né? O sistema móvel estaria? Estaria. Daí a necessidade de utilizarmos da expertise dos bancos, né? Isso do mundo, que já pensam nesse sistema de segurança há muitos anos. Em relação ao segundo tema que você mencionou, que diz respeito, me lembra, por favor. O risco à democracia por conta de um adiamento das eleições municipais, mais 2 anos, e também isso envolveria uma complexa votação, muitos candidatos ao mesmo tempo. Totalmente contra a unificação das eleições. E os que defendem a unificação, eles trazem apenas um argumento, Mauro, que a democracia e a eleição é muito cara para o país. Mas veja, a democracia, o exercício da democracia, a divisão de poder, o sistema de representação, é caro em qualquer local do mundo. Né? Não existe sistema de representação com participação popular de baixo custo. A unificação das eleições seria um erro, como você mesmo disse. Imaginemos uma única eleição em que o cidadão terá que escolher o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, senador, governador e o presidente da República. A ideia da separação dessas eleições entre as municipais e as gerais é que o eleitor conheça os seus candidatos, né, e que esses candidatos enfrentem os problemas locais. O vereador, os problemas do bairro, os problemas da cidade, o prefeito, a mesma forma, né? O governador, os problemas do Estado, o presidente coordenando a nação como um todo. Agora, se unificarmos, certamente nós teríamos um distanciamento ainda maior do que já temos do eleitor e do seu representante. Então, eu penso que a democracia ela perderia com a unificação das eleições. Agora, esse tema certamente será objeto de debate nos próximos anos no Congresso Nacional. Vereador Caio Miranda, agora com mais informações e a partir da análise do Dr. Pomini, o senhor é candidato à reeleição? Sou candidato, pré-candidato, né, à reeleição como vereador. E como é que o senhor vê esse tempo agora mais apertado, à medida que outubro vai se aproximando e uma decisão ainda não é tomada? Isso implica de que forma na sua campanha e o seu entendimento sobre adiamento ou a manutenção? Olha, Mauro, vou ser sincero, eu nem consigo pensar em campanha nesse contexto que a gente está vivendo. Não dá para você pensar em pedir voto, falar de campanha, de plataforma política para uma população que está desesperada com o desemprego, com a fome, com a insegurança que toda essa crise da pandemia tem trazido. Então, o sentimento geral da população é um sentimento muito negativo. Já é negativo naturalmente com relação à política, porque a credibilidade das instituições, especialmente parlamento e poder executivo, está muito baixa, né, historicamente. A gente está se esforçando, né, eu, Major Meca, deputados e vereadores que são, digamos, novos e que não estão no sistema há muito tempo, a gente vem lutando para dar um bom exemplo e mostrar à população que é importantíssimo ter bons representantes e tal. Então, eu sinceramente espero que a gente supere o quanto antes essa pandemia, porque no contexto como o de hoje, eu acho totalmente impraticável você ter eleição, você ter movimentação de máquina partidária e candidaturas querendo falar sobre projetos e visões de cidade, enquanto tem necessidades básicas e um terror instalado. Por outro lado, eu acho que é muito injusto você adiar a eleição e estender mandatos de pessoas que foram eleitas para cumprir um termo de 4 anos, de repente você ganha de brinde 1, 2 anos a mais. Isso teria que ter uma emenda à Constituição e seria muito injusto com aqueles que querem pleitear estarem como vereadores, vereadoras e prefeitos pelo Brasil. É um tema muito difícil. Eu acho que tem vários interesses em jogo aí. Para alguns grupos políticos é bom unificar, porque isso faria com que a eleição presidencial tivesse que se reportar um pouco mais para as eleições estaduais e municipais. Hoje, os partidos não têm coerência ideológica e de comportamento partidário nacionalmente. Você tem o partido que eu estava, por exemplo, o PSB, ele em Minas Gerais tinha uma candidatura,
o Márcio Lacerda, lá, que era forte. Uhum. Em São Paulo, era vice do PSDB, aí o Márcio França saiu candidato. Em Pernambuco, queria ter uma candidatura sem concorrência do PT. Fizeram um acordão lá, mataram a candidatura de Minas, mataram a do PT lá em Pernambuco, e aqui em São Paulo, o Márcio... Então, assim, você olha para o partido, em cada lugar é de um jeito. Isso não é legal. Acho que o importante é os partidos terem sentido e coesão em nível nacional. Então, unificar a eleição, ainda que fosse primeiro semestre municipal e segundo semestre as eleições gerais, eu acho que traria vários benefícios para a democracia brasileira. Acabaria com mandatos tampão, como foi o do João Dória aqui, eleito prefeito, e depois de 1 ano e 4 meses largou para ser candidato a governador, e acabaria com essa coisa de a eleição municipal está totalmente descolada da eleição estadual e federal. Então, eu vejo com bons olhos a possibilidade de unificar, mas isso teria que ser feito para a próxima eleição e não para os mandatos atuais, estendendo o mandato. Sobre votar por celular, eu vejo vários problemas hoje no Brasil. Primeiro, embora tenha um lado positivo do custo menor e dispensar o deslocamento, a gente tem no Brasil uma realidade de compra de votos, isso é um fato. Na periferia e em vários locais, você tem a compra de voto, a pessoa recebe dinheiro se ela comprovar com vídeo ou mostrando que votou num candidato conforme a boca de urna. Isso existe muito. Aconteceu aqui em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, acontece em vários locais. Então, com o voto no celular, você vai poder mostrar na hora que você está votando em quem quer pagar pelo seu voto vai mostrar. Então, essa é uma realidade do Brasil. Outra realidade do Brasil é a exclusão digital, que é grave. A gente mal conseguiu fazer a biometria, cadastrar a biometria de todo mundo. Então, a gente tem vários desafios. Não vejo nenhum lugar no mundo ainda usando tanto arrojo a questão do voto, mas se vier com uma tecnologia e a gente conseguir superar esses pontos que eu falei, eu não sou contra. E, por fim, eu gostaria de dizer que me preocupa demais essa coisa de cumprir datas formais, e se a pandemia, se o combate ao coronavírus não avançar para um cenário mais positivo, a gente vai ter uma eleição que vai ser pautada simplesmente por sentimento negativo e por destrutivo. Não vejo como ter um cenário saudável. Isso me preocupa muito. A democracia tem que ser uma manifestação positiva de futuro, de esperança, do que a gente quer mudar, e não só de rejeição. Então, isso me preocupa bastante. Deputado Major Meca, o vereador Caio Miranda falou sobre o que seria um brinde ou uma injustiça, né? Você estender o mandato com adiamento da eleição, porque os atuais ocupantes dos cargos ficariam um pouco mais de tempo, até um bom tempo, né? Isso me faz remeter a uma situação que acontece na Assembleia Legislativa, que é a questão da data da posse dos deputados estaduais. É a única Assembleia Legislativa onde os deputados tomam posse no dia 15 de março, sendo que o governador toma posse no dia 1º de janeiro. Isso nunca foi resolvido desde a Constituição Estadual, Constituição Paulista de 1989, e é como se fosse resolvida a partir de agora. Quer dizer, quem está hoje no cargo teria que sair no dia 1º de janeiro de 2022 e perderia 2 meses e meio, né? Ou seja, também seria injusto. E por conta disso, essa questão não foi resolvida até hoje. Como é que o senhor avalia? Olha, Mauro, eu sou a favor da manutenção das eleições agora de outubro, as eleições municipais. Sou a favor porque eu acredito que, até o presente momento, nós temos como criar critérios de comparecimento do eleitor na sua zona eleitoral sem gerar aglomeração. Em questão, a campanha política, o deputado, o vereador, seja o cargo que o político ocupe, ele faz campanha todos os dias, né? Através dos trabalhos que ele produz. A prestação de contas, né? A prestação de contas, o que ele realiza no seu dia a dia. Aqui na Assembleia Legislativa, nós, desde o início do nosso mandato, que eu sempre me manifestei favorável a essa alteração da data de posse dos deputados estaduais, que é difícil, não? O governador assume no dia 1º de janeiro e os deputados no dia 15 de março. É uma data muito distante.
mas isso aqui, nós estamos trabalhando para que isso se construa a partir da próxima legislatura. Sim, e a questão, bom, vamos torcer então, essa questão da eleição tem até outubro e que essa situação da Covid esteja bem resolvida, né? Porque o que a gente está tratando hoje em relação a esse tema é o que seria em outubro na eleição se tivéssemos um quadro hoje de transmissão como está havendo, né? Então, estamos discutindo com base nesse cenário. Mauro, quando nós falamos em gerenciamento de uma crise, por isso que eu citei no início da minha fala até o presente momento na minha análise. Porque numa crise você tem que analisar os dados e as informações diariamente, para que as tomadas de decisão sejam adequadas às necessidades da população, principalmente. Muito bem. O senhor está com a palavra, deputado estadual Major Meca. Sua despedida, sua mensagem final, o que fica da nossa discussão desses temas todos? Olha, Mauro, é importante esse debate, essa troca de ideias, porque o momento requer tomadas de decisão com bastante equilíbrio, como eu citei no início, baseadas em dados concretos, números técnicos. E a gente vê que no nosso estado, no país, não está havendo o diálogo necessário para essas tomadas de decisão. E esses debates são importantíssimos, porque isso enriquece muito a gente em termos de conhecimento, de ver o que os nossos amigos estão desenvolvendo em outras casas legislativas. E dentro desse viés eu agradeço muito aí a oportunidade de conversar com o vereador Caio, com o doutor Pomini e com todos vocês. Muito obrigado, que Deus proteja a todos aí ao longo dessa crise e nos manteremos firmes, porque Deus está sempre no controle de todas as coisas. Vereador Caio Miranda, sua palavra final. Poxa, eu estou muito honrado de ter participado dessa conversa em altíssimo nível com você, com o Major Meca, com o Pomini, que é meu amigo também de longa data, e acho que a gente tem que sempre que possível debater, trocar ideias, mesmo que a gente discorde num ponto ou outro, se a gente usar argumentos e tal, a gente só enriquece o debate, a população também está participando nas redes, eu vi os comentários, e acho que a gente tem que valorizar o jornalismo, valorizar quem trabalha com comunicação, é uma profissão, apurar os fatos, buscar informações, a gente precisa disso, não é substituível a função do jornalismo, e claro, hoje o jornalismo tem o controle também das redes, às vezes bom controle, às vezes mal, e a política também está sendo controlada, quanto mais controle social, acho que é positivo, e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa crise, a gente tem que abrir a cabeça, sair hoje, esse momento que a gente vive não é para confronto político, partidário, ideológico, não é. Independente de você gostar do presidente, do governador, do prefeito, a gente tem que apoiar as medidas corretas e criticar as erradas e pensar no foco comum, que é voltar à economia, voltar à normalidade assim que der, porque a gente perde todo mundo junto enquanto está nessa crise da pandemia e a gente não pode continuar por muito tempo. Então, eu estou feliz de estar aqui com vocês, estou à disposição na Câmara aí para o que vocês precisarem e que a gente saia o quanto antes para ter eleição normal, o ciclo democrático e a gente poder ver o Brasil voltar a crescer. Doutor Pomini, sua palavra final, o que fica dessa nossa análise, e uma pergunta a mais aqui, dá para a gente pedir calma para as redes sociais? É uma tarefa hercúlea agora, cada vez tudo mais polarizado, né? É o fenômeno das redes sociais, né? Dá a impressão que a população ela vem aplaudindo a gritaria, né? E muitos políticos foram eleitos em razão dessa gritaria. Agora, pesquisas comprovam, Mauro, para também finalizar, que a maioria dos cidadãos elas não entram, elas não apoiam a gritaria do A ou do B, né? É uma pequena minoria que se manifesta nas redes, em especial com ódio, já que nós estamos ainda no clima de fla-flu no Brasil, né? Ou seja, esquerda, direita, e eu concordo com o Caio. É preciso que os políticos tenham essa serenidade justamente para que encontrem e implementem soluções em favor da sociedade, o que é difícil, porque nós estamos ainda em pleno processo eleitoral.
nós discutimos as eleições presidenciais, desde o dia que ela ocorreu, né? E agora já estamos discutindo as eleições municipais. Então, vejam só, cumprimentar o Major Meca, que empresta aí os seus mais de 30 anos de experiência na polícia, e não é qualquer polícia, na Rota de São Paulo. Certamente poderia ser ouvido muito mais e essa experiência ser aproveitada pelos nossos governantes. Da mesma forma, o vereador Caio Miranda, que apesar de jovem, é advogado, formado pela USP, vem fazendo e cumprindo um excelente trabalho como legislador municipal. Eu acompanhei de perto quando fui secretário, inclusive, e dizer que é uma honra participar do programa Gente que Fala, Mauro. Sempre que for convidado, estarei aqui em pé e à ordem para atendê-los. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, o deputado estadual Dimas Meca Sampaio, o Major Meca, do PSL, parabéns aí pelo trabalho de Polícia Militar, de 30 anos de rota, bom trabalho aí para o senhor na Assembleia Legislativa. O agradecimento também ao vereador paulistano Caio Miranda Carneiro, filiado ao Democratas, bom trabalho aí na Câmara Municipal, vereador, e também um agradecimento ao advogado doutor Anderson Pomini, especialista em Direito Eleitoral. Na mesa de som com a gente na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, no apoio técnico aqui da nossa sala de videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy, a direção-geral do Gente que Fala é do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, que é a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, você pelas emissoras, pelas rádios e também pelas redes sociais. Tchau, até amanhã.